Olá, boa tarde. A gente é o grupo 6. O grupo 6 é composto por mim, Luiz Fernando Cardoso, Felipe Costa e Ricardo Machado. Essa aqui é a atividade avaliativa 2 e vamos falar sobre o estudo de caso 2. Esse trabalho é avaliativo proferido pela professora Rutiné Nascimento no dia 22/11 de 2021. Bom, a primeira questão eles nos pedem assim: considere um tanque agitado contendo inicialmente 100 kg de leite desnatado a 30 graus Celsius, contendo 0,20% de gordura, que passa a receber uma corrente de entrada composta por leite integral a 50 graus Celsius, contendo 5% de gordura, que escoa a uma vazão de 8 kg por hora por um duto de 15 centímetros de diâmetro. Numa retirada do material do tanque, e o tanque é bem agitado e possui um envoltório que fornece 250 kJ/hora para o leite, enquanto o agitador do tipo hélice fornece 60 watts. Eles nos pedem assim na letra A: desenhar o esquema descrito e necessário para a resolução do problema. Bom, o problema que eu fiz foi esse, o desenho foi esse aí, ó, um tanque e os dados que ele me deu na questão, o CP do leite, a densidade do leite é em média 1,32 gramas por ml, enquanto que com 4,5% deverá ter uma densidade de 1,027. Aí logo a gente encontrou essa densidade do leite integral e a densidade do leite desnatado. Bom, na letra B, ele pede o seguinte: a equação que relaciona a variação de massa total dentro do tanque agitado com o tempo e a equação que relaciona a variação da fração máxima WA de gordura no tanque ao longo do tempo. Então, ele me deu, eu fiz aqui, desse jeito aí. dm dividido por dt é igual a massa de entrada menos a massa de saída. Aí a gente integra isso, essa equação, e resolve essa pequena equação aí agora. Na letra C, ele me pediu a equação que relacione a variação de energia total dentro do tanque agitado. Eu não terminei essa questão, mas eu coloquei a equação de balanço global, que é essa outra equação um pouco grande aí, e ela de forma sintetizada é MS menos ME mais o D é VC dividido por DT, que é igual a M igual a Q menos W. E como o tanque não tem saída, o MS é igual a zero. E na letra D, ele me pediu o tempo necessário para que o leite atinja uma concentração de 2,5 de gordura e o tempo necessário para preencher ou esvaziar totalmente o tanque. Bom, a gente tem o WA igual a 0,05 menos o 0,047 vezes o 100 dividido por 8T mais 100. Substituindo, a gente vai ter o 0,025 igual a 0,05 menos o 0,0475. Vezes o 100 dividido por 8T mais 100. Daí, fazendo essa equação, resolvendo ela, vai ficar 8T igual a 190 menos 100, e o T vai ser igual a 11,25 horas. No caso, esse é o tempo necessário para que o leite atinja uma concentração de 2,5% de gordura. E o tempo para preencher e esvaziar vai ser o volume do tanque igual ao integral de volume de entrada menos o volume de saída dt. O volume de saída é igual a zero, e o volume do tanque vai ser a relação entre o V vezes o T vai ser. Condição de contorno é T igual a zero, C igual a V e V igual a V1. O volume do tanque vai ser M sobre P. O volume do tanque vai ser 8 sobre T mais 100, ou 8T mais 100, perdão. E o T vai ser o volume do tanque menos a densidade menos 100 dividido para 100. O volume do tanque vai ser π vezes 1 ao quadrado, meio ao quadrado, vezes 2 metros, que é a altura. O volume do tanque ficou igual a 1,57 metros cúbicos. E substituindo na equação que a gente encontrou lá em cima, ficou T igual a 1,57 metros vezes 1029,5, que é a densidade, vezes o 100 dividido por 8, que isso dá um total de 190 horas para esvaziar ou para encher o tanque. E a seguir o colega Felipe vai falar sobre a questão 2. Olá, meu nome é Felipe. Eu vou falar sobre a nossa questão 2, que é essa aqui, né?
Na instalação mostrada na figura, deseja-se descobrir os tipos de máquina existente. Para isso, algumas informações estão disponíveis. O líquido que escoa a água está a 30 graus Celsius, né? Os tanques estão abertos para a atmosfera e as pressões P1, P2 e P3 são manométricas. Ele também dá para a gente a vazão, né? Que é 10 litros por segundo. A área da seção transversal da tubulação, que é 10 centímetros quadrados. P1, 40 kPa, P2, 90 e P3, 70. E ele também dá para a gente a perda de carga, né? No trecho 4, 5, HL igual a 2 metros. E também no 0 a 3, né? HL igual a 0. Beleza, aí na letra A, ele quer que a gente descubra o sentido do escoamento, né? Então, para descobrir o sentido do escoamento, deve-se tomar algum trecho do escoamento em que não haja máquinas entre os pontos selecionados. Calculando as regras as cargas dos pontos 0 e 1, por exemplo, né? Que seria aqui, ó, 0 e 1. Assim a gente vai obter o quê? A carga em zero aqui, né? Eu tenho H0, vai ser igual a V0 ao quadrado, sobre 2G, mais P0 sobre Y, mais Z0. Então a gente tem aqui, né? Substituindo e isolando o V0, vai ficar 10 metros por segundo. Beleza. Sabendo-se que os tanques estão abertos para a atmosfera, P0 igual a 0, sabe-se que Z0 igual a 6 metros a partir do nível de referência, né? Com isso, o H0 vai ser igual a 10 ao quadrado sobre 2 vezes 9,81 mais 6, que vai ser igual a 11,11 metros. Agora a carga em 1. A gente usa a mesma fórmula, só vai mudar aqui é 1, aqui é 1, e aqui também. E como o sistema encontra-se todo com a mesma vazão e área de seção transversal, V1 igual a 10 metros por segundo. A gente sabe que Z1 igual a 2, a P1, né, que ele me deu, é 40 kPa, y vai ser aqui, P vezes G, vai ser 1000 vezes 9,81, que vai dar 9.810. Beleza, aí a gente substitui aqui na fórmula. H1 vai ser igual a 10 ao quadrado, sobre 2 vezes 9,81, mais 40 vezes 10 ao cubo, sobre 9.810, mais 2, que vai dar 11.174 metros. Beleza. Sabe-se que o escoamento acontece no sentido de maior carga para o de menor carga. Como o H1 é maior que o H0, né, que a gente descobriu aqui, ó, aqui é 11.174, na verdade. O sentido do escoamento acontece de 0 para 5, né? Então, ó, é daqui para cá. Beleza. Ele também pode ser verificado calculando a carga 2, né, e a carga 3. E dessa forma aqui a gente também consegue ver que vai satisfazer a mesma coisa, né? Que o escoamento acontece de 0 para 5. Beleza. A letra B, ele quer saber o tipo de máquina, né? Para saber o tipo de máquina, ele deve calcular um trecho em que a máquina esteja inclusa e aplicar a equação de perda de carga, né? Aqui ele quer a carga em 1, A2, né? Porque ele quer a da máquina M1, né? Na B. Então, aqui vai ficar H1 mais HM, vai ser igual a H2, mais H, perda, né? Aqui, 1 a 2. Beleza. Aí H1, a gente tem já 11,174 metros, H2, 16,27 metros. Sabendo que a perda de carga no trecho 0 a 3 é 0, então aqui vai ser igual a 0. O HM a gente tem que vai ser igual a 11,27 menos 11,174, que vai dar 5,096 metros. O sinal positivo, no sentido do escoamento, indica que a máquina 1 é uma bomba, pois está realizando trabalho sobre o fluido. Na letra C, a gente quer saber na máquina 2, né? O que ela é. Beleza, a gente aplica a equação de perda de carga no trecho 3 e 4. Aí a gente tem aqui essa fórmula, né? O H3 é 14,23. A carga 4, a carga em 4, né? Na verdade, sabe-se que P4 igual a 0, Z4 igual a 2.
Então a gente substitui na fórmula e vai ficar 7,1 metro. Beleza. Como no trecho 3 a 4 está no mesmo nível, mesma vazão e mesma área de seção transversal, sua perda de carga é igual a zero, né? Então, sinal positivo igual a bomba. Tá aqui, ó. Vai dar 7,13. Agora o nosso colega Ricardo vai continuar aí. Olá, meu nome é Ricardo, dando continuidade à terceira questão, vou dar início agora. Considera um escoamento que acontece entre duas placas planas horizontais separadas por uma distância h. As duas placas são fixas e o escoamento é dirigido por um gradiente de pressão constante que pode ser estimado como ΔP sobre ΔX, aproximando-se na variação de P sobre variação de X. O fluido que escoa no espaço entre as placas é o óleo SAI, a 20 graus Celsius. A pressão na saída do canal formado entre as placas é a pressão atmosférica e na entrada a pressão manométrica é igual a 50 kPa. As placas possuem comprimento igual a 2 metros e a largura igual a 1 metro. A letra A fala o seguinte: desenho o esquema é descrito e necessário para a resolução do problema e todas as considerações que podem ser feitas para a sua resolução, bem como especifique os valores das propriedades do fluido e demais grandezas importantes para a resolução do problema. Explique. Aí, nesse caso, a nossa placa tem uma entrada do óleo a 20 graus Celsius, cuja minha altura inicial é igual a zero e minha altura final é igual a H. O meu comprimento dessa placa é igual a 2 metros. Na minha entrada, a pressão é de 50 kPa e na saída, a pressão é atmosférica, no caso, manométrica. Aí o sentido do escoamento é o sentido que o óleo vai entrando e a minha viscosidade dinâmica é igual a 0,1 kg por metro vezes segundo. Partindo da equação diferencial da continuidade, eu tenho essa seguinte fórmula e assumindo que o escoamento é incompressível e a continuidade é reduzida ao divergente da velocidade igual a zero, temos a seguinte fórmula também: divergente vezes a velocidade igual a zero, cujo pode se reformular da seguinte maneira: ΔU sobre ΔX igual a I, mais ΔV sobre ΔY igual a J, vezes J, quer dizer, mais ΔW sobre ΔZ vezes K igual a zero. Assumindo que o escoamento é bidimensional e que ocorre paralelo às placas, temos as seguintes considerações. O ΔW é dividido por ΔZ vezes K igual a zero. No caso, essa placa está sendo feita no gráfico de bidimensional em duas entradas, no caso x e y, e ΔV sobre ΔY, no caso, ΔV sobre ΔY vezes J igual a zero. No caso, as placas são paralelas. Dando continuidade embaixo, a continuidade é reduzida a ΔU sobre ΔX vezes I igual a zero. Agora, partindo das equações de Navier-Stokes, temos a seguinte fórmula que é mostrada no documento, e no caso, assumindo que não há forças externas atuantes sobre o fluido, no caso, nossa densidade vezes a gravidade é igual a zero. No escoamento unidirecional, somente na direção X, temos a seguinte fórmula também de Navier-Stokes, ou introduzindo a outra fórmula também que pode ser especificada, como ΔU sobre ΔT mais U vezes ΔU sobre ΔX mais V ΔU sobre ΔY mais Z ΔU sobre ΔZ, igual a viscosidade dinâmica, abre parênteses, vezes Δ ao quadrado
vezes U sobre del x ao quadrado mais del ao quadrado U sobre del y ao quadrado menos del P sobre del x. Sabendo que del U sobre del y é igual a zero e também del U sobre del z é igual a zero, a equação da continuidade del U sobre del x é igual a zero. Então, a gente mostra que U não é uma função de x. Dessa forma, podemos utilizar aqui del ao quadrado U sobre del x ao quadrado igual a zero. No caso, no regime permanente, é del U sobre del t igual a zero. E a gente pode simplificar aqui U sobre del x é igual a viscosidade dinâmica vezes del ao quadrado vezes U sobre del y ao quadrado menos del P sobre del x. Dando continuidade pela equação da continuidade, o termo convectivo U vezes del U sobre del x igual a zero, temos a seguinte fórmula. A seguinte equação, quer dizer, zero igual a viscosidade dinâmica vezes del ao quadrado vezes U sobre del y ao quadrado menos del P sobre del x. Pode ser. Como se trata de um problema unidimensional, as derivadas parciais são convertidas em derivadas ordinárias, no qual a equação zero igual viscosidade dinâmica é o diferencial ao quadrado U sobre o diferencial y ao quadrado menos del P sobre del x. E sabendo que o gradiente de pressão pode ser estimado de forma linear, a forma final da equação de balanço de momento linear se torna igual a viscosidade dinâmica vezes o diferencial ao quadrado vezes U sobre o diferencial y ao quadrado menos a variação de pressão sobre a variação em x igual a zero. Agora a letra B. Para obter-se as componentes de velocidade, deve-se resolver a equação diferencial obtida anteriormente, no qual a equação que a gente acabou de fazer foi a seguinte: viscosidade dinâmica vezes o diferencial ao quadrado vezes U sobre o diferencial y ao quadrado menos a variação de P sobre a variação de x igual a zero. Agora, utilizando os valores para determinar alguns parâmetros, podemos dividir a variação de pressão sobre a variação de x, que no caso, no início da questão, eles dão os valores para a gente, no caso P2 igual a zero, P1 igual a 50 kPa e nosso comprimento de 2 metros. Fazendo todos esses cálculos, me dá uma variação de pressão de menos, uma variação de pressão e uma variação de comprimento de menos 25 kPa por metro. Agora, utilizando esse valor e aplicando na forma que a gente encontrou, e aplicando o valor de viscosidade dinâmica, encontramos um valor. Pode descer, Felipe, um pouco. Um valor de diferencial ao quadrado U vezes U igual a menos 200 diferencial Y ao quadrado. Agora, fazendo as integrais por as integrais separáveis, encontramos U em função de Y igual 100 menos 125 Y ao quadrado mais C1Y mais C2. Aí sabe-se que pela condição de não escorregamento, ou seja, a velocidade do fluido que toca a parede das placas tem velocidade igual à velocidade da placa, e sabendo-se que as placas se encontram paradas, pode-se obter as condições de contorno para o cálculo das constantes de integração. Meu U igual a zero na primeira condição de contorno vai me dar um valor de igual a zero. O U em função de H igual a zero nessas primeiras condições de contorno e o H igual a 1 metro. Aplicando as condições de contorno, fazendo todos esses cálculos, vai me dar o valor de C2 igual a zero. A minha tensão de cisalhamento, utilizando-se a fórmula, que é igual a menos
viscosidade dinâmica vezes a diferencial U vezes a diferencial X, aplicando de novo a equação U em função de x igual a menos 125y ao quadrado mais 125y, a equação obtida acima é a fórmula final de U, que é a componente de x de velocidade do escoamento entre as placas como uma função de y. Agora, dando continuidade à questão C, falando um pouquinho mais, a tensão de cisalhamento pode ser escrita na fórmula da lei de Newton do cisalhamento, cuja fórmula também é tensão de cisalhamento igual menos a viscosidade dinâmica vezes a diferencial de U sobre a diferencial Y. E agora, derivando a equação obtida anteriormente, vamos encontrar um valor de menos 250y mais 125. Aí, dessa forma, a distribuição das tensões de cisalhamento é dada na seguinte forma, que a tensão de cisalhamento é igual a menos 0,1, que é a viscosidade dinâmica, vezes a derivada que nós encontramos, que é menos 250y mais 125. E, no caso, a tensão de cisalhamento viram uma equação linear, no caso, 25y menos 12,5. Agora, para finalizar a letra D, a velocidade média do escoamento pode ser calculada a partir da fórmula da velocidade média, no qual a minha velocidade média é igual a 1 sobre a área vezes a integral de A VdA. Para a componente x temos U igual 1 sobre A integral de A UdA. Sabendo-se que a área do escoamento é dada da seguinte forma, A igual a H vezes o L, a integral da velocidade média torna-se todo esse equacionamento que a gente está vendo aqui, substituindo valores, a gente vai encontrar um valor final. Pode descer. Que no caso, nosso final nossa velocidade é um valor de 10,4167 metros por segundo. Agora para finalizar nossa avaliação, que no caso é a letra E, fala-se o seguinte: o campo de aceleração do escoamento é igual a zero. Agora, por se tratar de um escoamento em regime permanente, no caso du sobre dt é igual a zero, a definição física de aceleração é dada da seguinte forma: A igual du sobre dt. Portanto, por possuir uma derivada temporal nula, ou seja, a velocidade não variar em função do tempo, não existe campo de aceleração local do fluido. Ainda assim, é possível ver o campo de aceleração convectiva, que se trata da variação da velocidade em função da posição, que no caso do escoamento na direção x é dada pelo termo presente nas equações de Navier-Stokes, que é essa equação que a gente estamos mostrando na tela, e no final, porém, sabe-se que del sobre del x é igual a zero, del sobre del z é igual a zero, e que v igual a zero, dessa forma também não há aceleração convectiva no escoamento. Então, assim, a gente finaliza a nossa segunda avaliação e a gente agradece toda a paciência. Viu, professora? Boa tarde.